Nada de novo acontecendo no Brasil. Mais uma segunda-feira. Se Deus quiser, nós teremos uma semana Magnitsky e a semana já começa com a imprensa sendo pautada por mais uma entrevista de um membro, um ministro da nossa Suprema Corte. Lembrando, o Brasil é o país cujos membros da Suprema Corte são as pessoas que mais dão entrevistas, mais do que políticos. Curioso, né? Mas é uma corte completamente apartidária e não tem influência na política brasileira. Bom, a pessoa que decidiu dar uma entrevista dessa vez foi ele mesmo, o grande Alexandre de Moraes, o ministro mais rejeitado do Brasil. Rejeitado, inclusive, no seu próprio clube, em Pinheiros, onde a maioria foi contra conceder a ele uma homenagem quando se tornou membro do STF. Olha que loucura, hein? Então tá. Só que ele, Alexandre de Moraes, ele não pensa pequeno. Ele não dá entrevista para Globo, para SBT, para Folha ou para Estadão. Não. Ele dá entrevista para a imprensa internacional, para o Washington Post. Que curioso, né? Eu acho que ele sentiu. O motivo dele ter dado entrevista para um jornal dos Estados Unidos só tem um. Ele está sentindo o peso da opinião internacional em cima das suas ações ditatoriais. Ele viu que perdeu a mão e que agora ele é visto pelo mundo como um inimigo da liberdade, um inimigo da democracia. Justamente aquilo que ele disse que estava protegendo. E para variar, ele dobra a aposta. Bom, depois de todos os ministros vários, né, já terem dito que perderam o controle do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está descontrolado, muitos, inclusive, começaram até a chorar em seus gabinetes e mandar emissários aos Estados Unidos, tentando liberar a barra deles. Alexandre de Moraes faz questão de ir lá e dar uma entrevista para o Washington Post com um recado claro para todos os seus colegas do STF. Nós vamos todos cair juntos. Bom, trago aqui para você a entrevista. Cadê a porcaria da entrevista? Por que não está aparecendo aqui nessa porcaria, rapaz? Olha. Vou ter que diminuir aqui. Em entrevista ao Washington Post, Moraes diz que não vai recuar nem um milímetro. Nem um milímetro ele não vai recuar. Mentira que ele já deu umas recuadas aí. Já fala em recuo possível, já liberou as redes sociais do Rodrigo Constantino. Vamos com calma, né, Alexandre de Moraes? O ministro deu entrevista ao jornal norte-americano sobre as sanções impostas a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, divulgada nesta segunda-feira, e defendeu que não pretende recuar em suas decisões sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, o ministro afirmou: não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro sequer, apesar das sanções impostas contra ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, já começou mentindo, porque quem criou a acusação, quem fabricou tudo foi ele. Analisaremos as provas, mentira, porque não tem prova nenhuma, a prova é a delação de um cara que foi ameaçado, coagido, intimidado, torturado. E quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido. Mentira, porque já está todo mundo condenado. Isso aí o próprio Mauro Cid já disse em áudio, que eles já tinham a condenação própria para todo mundo, só precisava fazer o teatro. Pois bem. Tá, mas por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso? Calma que eu vou explicar para você. Primeiro, Gilmar Mendes escolheu o Alexandre de Moraes por causa da vaidade dele. Alexandre de Moraes vive pela sua imagem, pela vaidade. Ele, obviamente, ele está transtornado, ele está irritado com o que está acontecendo. Afinal de contas, ele achou que sairia dessa como o grande guardião da democracia, que onde quer que ele andasse pelo mundo, ele seria ovacionado e carregado nos ombros do mundo inteiro. O tiro saiu pela culatra. Hoje ele não pode andar pelo Brasil, todo mundo sabe disso. Nem no Clube do Pinheiros o povo gosta dele. E quando vai para fora, está acontecendo as mesmas coisas, né? Na Europa já está tendo investigações, já tem a imprensa falando dele. Nos Estados Unidos, eu não preciso nem falar nada, ali é um lugar que ele não pode ir mesmo. Então Gilmar Mendes escolheu o Alexandre de Moraes pela vaidade. Porque sabia que era só falar assim, cara, vai lá, todo mundo vai te amar, você vai sair na imprensa, vai dar entrevista. Só que o tiro saiu pelo culatra. Alexandre de Moraes não vai recuar porque a vaidade domina a lógica dele. E não um raciocínio ponderado, equilibrado, sensato. É a vaidade. Só que ele quer levar todos os seus colegas juntos. Na cabeça dele, ele está sozinho agora, porque ele é o único que sofreu a Magnitsky. Mas, se ele conseguir convencer os seus amigos a entrar nesse balaio com ele e depositar os seus votos, a sua assinatura, numa condenação criminosa de um julgamento que deveria ser anulado, na cabeça do Alexandre de Moraes, essas pessoas também sofreriam a Magnitsky e aí ele não estaria mais sozinho. Entendeu? É isso que ele não quer. Ele não quer mais ficar sozinho. Ele não quer que seja apenas ele, a esposa dele e o escritório de advocacia da esposa dele sancionados pela Magnitsky. Ele quer levar todo mundo pro buraco. Lembrando, a Magnitsky é branda, pode piorar ainda mais. Então, Moraes quer levar a nossa Suprema Corte pra lama para não ficar sozinho na fossa. Por isso que ele dobrou a aposta. E para concluir, teve um recado aqui do advogado do Donald Trump, que eu achei que vale a pena você ler. Ele acabou de publicar. Alexandre de Moraes disse ao Washington Post que suas medidas extremas são uma vacina para salvar a democracia do autoritarismo. O problema é que a cura está matando o paciente. Ao corroer o devido processo legal e a liberdade de expressão em nome da salvação da democracia, ele está destruindo a própria democracia que afirma defender. E por isso que o mundo cada vez mais vê sua campanha como uma guerra jurídica, usando a lei como arma para silenciar a dissidência. Plataformas inteiras foram banidas, rivais políticos foram impedidos de participar de eleições, cidadãos, jornalistas e até mesmo
autoridades eleitas foram presos por liberdade de expressão. Esses não são anticorpos da democracia, mas sintomas do seu declínio. E, no entanto, em sua parede, Moraes pendura orgulhosamente a Declaração de Independência e a Declaração de Direitos e a Constituição dos Estados Unidos, enquanto atropela os próprios princípios escritos nela todos os dias. A democracia não morre de uma só vez. Muitas vezes, ela é sufocada lentamente para seu próprio bem. Não há cenário em que essa pessoa saia vitoriosa. Como eu disse, ele pode ainda usar a sua caneta para destruir muitas vidas, mas ele não vai sair dessa ileso.